Vamos lá. Vamos fazer 3 exercícios teóricos. Teóricos não. De conta da lista. Pelo menos 3 é garantido. Exercício 10. Certo? Bentazon. Aí tem a massa dele, 221,04 grama-mol. É um herbicida pós-emergente de contato usado para o controle de ervas daninhas em diversas culturas. Comercialmente, está disponível na forma de um concentrado solúvel que contém o sal sódico de bentazon, com a massa de 243,03 grama-mol. A gente vai usar essa, inclusive. Altamente solúvel em água. A titulação condutométrica, realizada em triplicata de 50 ml, da amostra diluída com ácido clorídrico 0,1055 mol líquido, deu origem a 3 gráficos como aquele mostrado abaixo. Este daqui. Do quais o volume médio do ponto final é 11. Aqui, 11,46 ml. Sabendo que a amostra foi preparada a partir da diluição de 100 vezes da formulação comercial com água destilada, determine a concentração de bentazon. 2 minutos só para ler o exercício. Mas calma, o exercício assusta um pouquinho, só que a conta você vai ver que é mais tranquila. Ó, novamente estou fazendo tudo pelo Gemini, fechou? Seguinte, o que ele diz? A lógica das titulações é sempre uma receita de bolo de 4 passos. Vamos descrinchar a matemática passo a passo para você não errar mais. Passo 1. A gente tem que descobrir quantos mols de titulante, que é o ácido clorídrico, caíram da bureta. O gráfico e o texto nos dizem que o ponto final aconteceu aqui, ó, em 11,46 ml de HCl. Como sabemos a concentração do ácido, podemos descobrir o número de mols. Então, o número de mols é igual a concentração vezes o volume, certo? Então, o número de mols do ácido, ó, o volume aqui está em litro, tá bom? Passei, ó, 11,46, ficou esse valor em litro. Isso a gente descobriu esse valor aqui em mol, perfeito? Número de mols do ácido clorídrico que caiu na bureta, tá? Passo 2. Relação estequiométrica. A reação entre o ácido clorídrico, que é um ácido forte, e o sal sódico de bentazon, sal de ácido fraco, é de 1 para 1. Ou seja, cada 1 mol de HCl reage com 1 mol do sal. Portanto, no Becker tínhamos exatamente a mesma quantidade de mols de sal também, certo? Perfeito. E atenção, essa aqui é a quantidade de mols que estava dentro dos 50 ml da amostra que foi para o Becker. Ok? Passo 3. Calcular a concentração da amostra diluída em mol por litro. Agora que sabemos quantos mols tínhamos naquele 50 ml, vamos achar a concentração molar dessa solução diluída. Então, ó, a concentração diluída é igual a números de mols do sal sobre o volume da amostra. Concentração, então, é igual ao valor que a gente descobriu aqui, que é de 1 para 1, que é o número de mols do sal, sobre os 50 ml da amostra, só que aqui em litros, sabe? Para a concentração da em mol por litro. E chegamos nesse valor da concentração diluída em mol por litro, ok?
Passo 4. Concentração, é o fator de diluição, ok? Que é voltando para o frasco comercial. O enunciado diz que essa amostra que você titulou foi diluída 100 vezes a partir do frasco original da BASF, que é BAS, daqui, ó, da BASF. Para saber a concentração do frasco original, é só multiplicar, então, a concentração que a gente descobriu anteriormente por 100. Então, a concentração original é igual à concentração diluída vezes 100. A concentração original é igual à concentração aqui, ó, diluída vezes 100, que dá 2,418 mol líquido. Aí, eu falei que eram 4 passos, só que esse aqui é só o passo de converter, certo? Aqui está em mol para litro. A gente tem que converter mol para litro para gramas por litro. O exercício, ele pede a resposta em grama por litro. Para transformar mol líquido em gramas por litro, multiplicamos a concentração molar pela massa molar do composto, certo? Seguindo a dica escrita à mão, vamos usar a massa do sal, certo? O que eu escrevi aqui, ó, 243, ao invés de 221. Fechou? Então, a concentração em gramas por litro é igual à concentração original vezes a massa do sal, que é esta desse sal aqui. Só que aí lembra que a gente está usando esse valor. Então, concentração original de 2,418 vezes 243 gramas por mol. O resultado dá 587,66 gramas por litro. Fechou? Bom, aqui é só para a gente entender o gráfico. Tá até com a resposta do Gemini aqui, porque eu já tinha feito o exercício, né? Não tô fazendo tudo agora. Vamos lá. Analisando as duas retas do gráfico. Lembrando isso aqui, ó, condutividade. Fechou? Ou específica, ou condutância específica. Vamos lá. Se você reparar, os pontos no gráfico formam duas tendências aqui, ó, que se encontram. Beleza? A primeira fase, subida suave. Aqui a gente está pingando o ácido clorídrico, que é um ácido forte. O íon H+ reage com o ânion do sal de bentazon, formando a molécula neutra do ácido, que praticamente não conduz corrente. No lugar do ânion bentazon, fica o Cl-. Como o cloreto tem uma mobilidade iônica um pouco maior que o ânion orgânico gigante do bentazon, a condutividade da solução começa a subir, mas de forma bem lenta. Segunda fase, a subida íngreme. Chega um momento em que esse sal todo de bentazon, ele foi neutralizado. A partir daqui, a reação acaba. Cada gota extra de ácido clorídrico que você adiciona fica livre na solução. Como o íon H+ tem uma mobilidade extremamente alta na água, a condutividade dispara. Fechou? E aqui o resultado, o momento exato que a reação química termina e o excesso de HCl começa, é justamente o vértice onde essas duas inclinações se encontram. Fechou? Faz a extrapolação, marca o ponto exato. A extrapolação é isso aqui, ó, lembra? Marca o ponto exato, onde as duas retas se encontram. Desce uma linha até encontrar, desce uma linha aqui pro eixo X até encostar. Aí
o número que está aqui, que o enunciado já tinha dado, que é o 11,46 ml, é o ponto de equivalência, o volume do ponto de equivalência. Fechou?